Oi, Touro, meu nome é Fernanda, te dou as boas-vindas aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. Geral para vários dos seus posicionamentos, né? Sol, Lua, Ascendente, etc. E atemporal porque vai contar a partir do momento que você chegar aqui. Se você quiser fazer uma leitura particular comigo, olha aqui embaixo no box de descrição do vídeo. Tem vários tipos de leitura. Essa aqui eu vou fazer assim, ó. A gente vai dar uma olhada no coração da questão. Vão aparecer os assuntos mais importantes desses próximos 7 dias. Depois a gente olha as suas forças, quais são as oportunidades, o que você já vai estar assim mais fluindo. Depois a gente olha os desafios, né? Aquilo que vai estar meio vindo na direção contrária e passamos para os conselhos. A gente pega um conselho geral para essa situação que a gente tiver visto aqui. Depois a gente vai tirar um conselhinho específico para carreira, ou seja, trabalho, estudos, esse tipo de coisa, dinheiro, felicidade e amor também. Lá no final, você pode fazer 3 perguntas ao tarô que serão respondidas com sim, não, talvez, e também com um conselho a mais que a carta traga no seu bojo, tá? É isso. Antes da gente começar, quero pedir a você que deixe o curtir e se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Vamos lá. Touro. Touro, o que temos aqui no coração da questão? Dois de copas e o pendurado. Uma situação de parceria amorosa, de amizade, de negócios, em que você ou está sentindo que as coisas não estão evoluindo, ou você está sentindo que está sendo necessário fazer muitos sacrifícios em relação a isso, ou ainda esse pendurado aqui pode estar falando de você estar enxergando um determinado relacionamento de uma maneira diferente. O que mais aqui? Aqui também, uma coisa que eu estou sentindo bastante, que eu sinto nessa carta aqui especialmente, é que está sendo necessário nesse momento alguém fazer um movimento, porque essa situação está muito parada. Eu sempre sinto que alguém tem que tomar iniciativa aqui, né? Então, alguém tem que convidar alguém para um encontro, alguém tem que abrir o diálogo, alguém tem que começar a, entendeu? A 3 pontinhos, né? Porque a energia do pendurado é uma energia de não estar fazendo absolutamente nada, né? Agora, se no caso não se está fazendo nada porque a gente está reavaliando alguma relação, aí tudo bem, aí é o seu tempo, né? O seu tempo de estar olhando as coisas de uma outra maneira, afastada da situação, né? Porque tem um isolamento também na carta do pendurado para ver as coisas com um distanciamento e conseguir um novo entendimento, uma nova compreensão das coisas. Então tem duas possibilidades aqui, Touro. Tá? Vamos ver o que mais que vai saindo e a gente vai conversando. Eu vou tirar algumas cartinhas aqui do oráculo da folha do chá para a gente pegar um pouco mais de informação aqui. Porque como é uma leitura geral, para cada pessoa aí do outro lado, né, vai ressoar de uma maneira. E ó,
Tem aqui, essa carta pulou invertida, me falando da necessidade de consertar algum tipo de desentendimento. Então, lembra que eu falei que alguém tem que fazer dar esse primeiro passo, porque tem uma situação estagnada aqui que pode ser alguém que você gosta e com quem você não está falando por conta de algum desentendimento, e é preciso que alguém dê o passo de fazer alguma coisa, ou então o negócio vai ficar parado aí. E talvez, inclusive, vocês... A energia do pendurado aqui é energia de virgem, energia muito analítica. Então, assim, talvez você já tenha passado por essa fase, ou já está, tipo, passando rapidamente nessa semana, e aí é o ideal que você veja isso realmente como um mal entendido. É isso que eu estou entendendo aqui. Sabe? E faça um movimento de falar isso, propor um diálogo para explicar esse mal entendido. Vamos ver o que mais. A águia, que fala sobre triunfar sobre problemas e sobre obstáculos também. Então eu sinto que assim, tem uma boa chance, né? Principalmente depois que o pendurado passa por um tempo analisando as coisas, enxergando outras perspectivas, ele começa a enxergar as coisas de uma outra maneira e começa a enxergar como superar isso. Né? Porque enxergar o todo faz com que a gente veja, às vezes, o que não está funcionando, né? E vai lá para consertar alguma coisa que não está fluindo muito bem, abre, deixa passar, tá? Mais uma carta. Mais duas, ok. Aí pulou aqui a carta do papagaio falando que alguém está fazendo fofoca com os seus segredos. Então, tem um desentendimento aqui que com certeza começou por conta de alguém que falou alguma coisa que foi mal entendida, ou então que às vezes pode realmente ter expelido, né, um segredo que tinha sido confiado. Isso também é chato. Talvez vocês tenham anunciado alguma coisa sem a pessoa saber, sabe, tipo, quando você tem você está planejando fazer alguma coisa, chá de gengibre, limão e canela, cravo também. Você está planejando fazer alguma coisa, mas você está querendo manter isso em silêncio e tal, e a outra pessoa vai lá e pá, fala, entendeu? Aí a coisa meio que mia. Então eu estou sentindo que teve uma quebra de confiança aqui, que talvez tenha que ser vista de outra maneira, e um dos lados, eu sinto que talvez mais pro seu, né, touro? Já que a gente está fazendo a leitura da sua energia, mas eu sinto que assim, em breve você vai entender essa situação de uma outra maneira e vai saber como fazer uma aproximação para desfazer esse mal entendido. E eu sinto que as coisas vão se esclarecer aqui de boas, sabe? Vamos ver quais são as suas forças e quais são as oportunidades que estarão mais fluidas, mais favoráveis para vocês, touro. Já peguei de cara assim 3 cartas. Temos aqui um rei de copas, um pajem de espadas e a carta da estrela.
eu sinto que tem uma recuperação, uma confiança. Tem alguma coisa aqui também, antes de eu falar do que essas cartas estão me passando genericamente, eu tô vendo uma situação aqui. Que tá me parecendo. Eu acho que eu tô falando assim, tipo, falando com você e falando de uma outra pessoa, porque assim, estão aparecendo muitas figuras da corte. Muitas vezes, quando aparece muita figura da corte logo de cara assim, me dá essa sensação de que são pessoas na sua vida que trazem força para você também, ou que das quais você aprendeu coisas que hoje fortalecem você. Então a gente tem aqui um rei de copas, que é um rei muito amoroso, muito cuidadoso, né? Que tem responsabilidade emocional, que está presente, é aquele rei muitas vezes emocionado, artístico, sabe aquele tiozão que pega o violão, aí já começa a chorar no meio da música, porque se emociona, né? Ele gosta de sentir, entendeu? Mas ao mesmo tempo, por mais que ele expresse as próprias emoções, ele já tem uma familiaridade com aquilo que ele sente, como ele expressa, como ele muitas vezes supera a dor, ou como ele vivencia o amor. Então ele é confortável, ele é seguro com as próprias emoções. Ele pode passar por momentos de emoção, né, uma ondinha que levanta um pouco mais aqui esse trono, mas geralmente ele está aqui, ó, no ambiente dele, tranquilo. Então, assim, uma pessoa equilibrada e tal. E aí a gente tem aqui também uma figura mais jovem, que pode ser, tipo, na sua vida, qualquer pessoa mais jovem, de filho, irmão, etc., que já é a pessoa mais curiosa, mais falante, mais comunicativa, que interroga, não conversa, sabe? Aquela pessoa assim que realmente tem curiosidade e demonstra isso fazendo muitas perguntas, demonstra isso no diálogo, né? Gosta de sentar e conversar, sabe? Então tem também essa sede de conhecimento que eu sinto que ou você espelha de alguém, ou então pode ser também que você transmita isso na sua convivência com outras pessoas. Mas, enfim, eu tô vendo aqui que ou você aprendeu muito com alguém assim, imagina, tipo, de observar uma amiga de infância, ou de observar um irmão que era mais falante, ou uma irmã que era mais, sabe, mais serelepe e tal, mais despachada, né, como falavam antigamente. Então, tudo isso eu sinto que você tem bastante de força também. Porque eu sempre sinto a carta da estrela como a gente também olhar para alguém que nos fascina, né? Ficar assim com essa fascinação. Então eu sinto que tem muitas das coisas que hoje você tem a capacidade de manifestar, você tem a capacidade de manifestar porque você aprendeu olhando, se inspirando em pessoas que faziam coisas extraordinárias. Então eu tô sentindo aqui que você também é uma pessoa muito sonhadora, e que isso traz para você muita criatividade e muita capacidade, né, de manifestar novas realidades, porque esse sonhar acordado olhando as estrelas, né, é muito poderoso, tá? Vamos pegar aqui mais umas cartinhas. Ai, esse chá tá tão gostoso. Deixa eu tomar mais um gole antes que ele esfrie. Ai, como é bom. Então, vamos lá. Mais alguma coisa nas forças aqui. Que tal umas oportunidades? Opa!
Olha só. Veio o eremita, e o eremita tem muita capacidade analítica também, como o pendurado. Então, eu sinto que você vai estar num momento de revisar muitas coisas também nessa semana, tá? Então, você vai ter a capacidade de, por exemplo, se dar o tempo necessário de introspecção para que você possa fazer como que uma consulta íntima, né, daquilo que você está descobrindo sobre essa relação, né? O que você está descobrindo sobre essa relação. Pode ser que você esteja se sentindo, por exemplo, se aqui rolou uma separação dessa pessoa, pode ser que você esteja gostando de estar a sós, gostando de estar com tempo para si, para olhar para dentro de si, porque muitas vezes estar num relacionamento o nosso foco é meio difuso, né? Então pode ser que você esteja tendo uma oportunidade nesse momento de olhar para dentro de você, pedir esse aconselhamento, entrar mais em contato com aquilo que você de fato sente, com aquilo que de fato você deseja para você, porque o eremita, ele para pensar, assim como o pendurado. Ele para pensar e para avaliar. O eremita precisa encerrar um ciclo, porque ele vai entrar num outro, que é um de mais maturidade, de mais, às vezes de mais limitações. Ele precisa de uma preparação, entendeu? E o pendurado está aqui também fazendo alguns sacrifícios, né? Mesmo que esses sacrifícios sejam não agir por enquanto e tentar olhar as coisas diferentemente, tá? Então o eremita também traz essa capacidade de você se recolher e se sentir bem na sua própria presença, tá bom? Eu tô sentindo que é como se fosse assim, é benéfico para você nesse momento ficar a sós, porque é um processo de autoconhecimento importante para passar por uma nova fase, tá? É como se fosse uma tarefa, uma etapa importante, sabe? Quando muitas vezes a gente precisa passar de ano, enfim, isso. Mais ou menos essa sensação que tá me dando aqui. E é algo que vai te fortalecer também, porque o eremita renova muita coisa quando ele para pensar, né? Quando ele sai com a lanterna, né? Ele está olhando para baixo, ele está contemplando de repente uma volta com mais sabedoria, né? Sabendo lidar melhor com as outras, com a situação, porque enxergou do alto de novo, né? Lembra da águia? O eremita vai lá para o alto da montanha. Lá no alto da montanha, ele vê como triunfar sobre os obstáculos que no caminho ele até achava que talvez fossem tão grandes assim. Mas vistos de cima, numa outra proporção, as coisas parecem menores, tá? Mais fáceis de resolver. Vamos ver agora quais são os seus desafios, Touro. Vamos ver quais são os seus desafios. 7 de paus, você sente que você precisa se defender de alguma coisa, ou você pode estar sentindo algum incômodo físico. Porque aqui, assim que essa carta saiu, me deu uma sensação de umas espetadas, umas coisas assim, tá? Então pode ser que você esteja, de repente, combatendo alguma coisa, esteja precisando de bastante energia para combater alguma coisa, defender o seu espaço aqui. Para muitas pessoas, isso não é um incômodo físico, isso pode ser simplesmente a gente sentindo que tem
pessoas, situações querendo invadir os nossos limites. Isso dá aquele nervoso, entendeu? Por exemplo, imagina para uma pessoa que não gosta de toque, você ir lá e ficar pegando na pessoa, é uma coisa irritante, entendeu? Então eu tô sentindo que tem alguma coisa relacionada a esse incômodo, que pode ser um desafio para você aqui. Eu vou pegar mais outras cartas e qualquer coisa eu volto nessa aqui, se eu entender mais alguma coisa. O mago. O mago desafiado é como se você estivesse sentindo que não está conseguindo fazer as coisas que você gostaria de fazer. Talvez você sinta que você não tem os recursos, talvez você não esteja conseguindo comunicar as coisas de maneira clara. Talvez com essas duas cartas pode ser que você não esteja conseguindo defender algum ponto de vista, sabe? Defender alguma posição, seja ela no trabalho, seja ela numa relação, sabe? É como se você sentisse que você está sem argumentos. Vamos lá, o que mais? Touro. Agora, o mago também, ele pode se apresentar aqui, desafiado, como uma energia que vem de fora, como algo que a gente... Porque eu estava falando da coisa da estrela, né? Da gente muitas vezes ficar com uma fascinação por algo, por alguém que faz alguma coisa extraordinária. E o mago muitas vezes é esse mágico, entendeu? Mas aquele mágico meio... eu falo que muitas vezes ele vem como aquela pessoa meio ilusionista e que não é o que parece ser, né? Então, eu sinto que pode ser que você esteja lidando aqui com algumas técnicas manipulativas, porque o mago manipula. Então, talvez esteja sendo difícil para você se defender de algum tipo de manipulação dessa situação ou dessa pessoa. Pode ser que com essas duas cartas aqui, uma como coração da questão e a outra como desafio, essa imobilidade, essa falta de ação que o pendurado está trazendo, né, essa estagnação de situação, pode ser algo que esteja fazendo com que você duvide das suas capacidades, né? Pode ser, porque assim, eu tô sentindo uma coisa de muitas vezes difícil fazer. Peraí. É isso, é fazer você se confundir. Tem umas coisas aqui que é como se fosse assim, tem alguém que às vezes fala umas coisas, fala e confunde você, tá? E eu sinto que se isso bateu para você aí, é um momento de você meio que criar limites, tá? Para se defender disso. O que mais? Rei de paus veio aqui como desafio. E eu tô sentindo que esse rei de paus é um rei... Eu sinto esse rei aqui um rei meio... Normalmente, eu já sinto ele meio... Entendeu? Meio explosivo, meio tentando controlar algum tipo de coisa que ele não quer que venha à tona. Porque essa mão cerrada aqui me chama muita atenção. E o elemento fogo é imprevisível, né? Então eu sinto que um dos seus desafios vai ser você controlar
ou essa força de fora, ou então a sua própria raiva de às vezes estar na impotência de não conseguir fazer alguma coisa, tá? O que mais? Vou olhar o fundo do maço. 4 de copas, tá? Eu acho que um dos seus maiores desafios aqui é você controlar alguma coisa. Uma das coisas que eu sinto que você precisa controlar é uma certa obsessão por alguma coisa aqui. É tipo, só tenho olhos para isso. Então, eu sinto que, né, pode ser que esteja rolando um momento aqui meio abra-se para outras coisas, porque talvez você esteja se essa energia é você tentando forçar alguma situação aqui, eu tô sentindo que o teu desafio é você abrir-se para outras coisas e não ficar nessa coisa de isso precisa dar certo, isso precisa dar certo, isso precisa dar certo. Tipo, tem um momento da gente saber quando as coisas acabam. Inclusive, na jaqueta dela tem um over it, que é tipo, superei, né? Então, um dos seus desafios pode ser superar alguma situação aqui. Tá, vamos pegar os conselhos gerais, aí depois a gente passa para aqueles conselhos mais específicos, tá? Quais são os conselhos para Touro? O Touro, 6 de ouros. 6 de ouros é uma carta que fala de generosidade, em primeiro lugar, de trocas equilibradas, tá? Então eu sinto que essa carta aconselha você a buscar relações, sejam elas amorosas, comerciais, enfim, de amizade, onde você sente que o seu valor é reconhecido e onde você também valoriza as outras pessoas na mesma medida, entendeu? É buscar esse equilíbrio em todo tipo de relação. É uma carta de generosidade, é uma carta de harmonia. Então, assim, é você buscar isso para sua vida, tá? Agora, o 6 de ouro, eu vou esperar a outra carta só para confirmar se é para eu continuar nessa linha de pensamento ou não, tá? A força. Eu sinto que, assim, tem uma situação aqui que eu acho que eu vou continuar naquela linha de pensamento. Tem uma dinâmica aqui sempre, que é em que lado que você está, né? Você é essa pessoa que está distribuindo generosamente ou você é essa pessoa que está recebendo, tá? E aí a gente pode imaginar que essas pessoas estão recebendo com gratidão, porque essa carta já é uma carta mais suavizada e tal. No Rider-Waite-Smith tradicionalzão lá, são pessoas que estão numa situação mais difícil economicamente, e aqui tem uma pessoa, né, da burguesia no mínimo, entendeu? Distribuindo moedas. Então, tem uma generosidade aqui que eu sinto que, primeiro, identifique se você se está em uma dessas duas pontas. Porque a força vem para falar de uma necessidade de você agir com paciência, com jeitinho, domando as coisas na base do convencimento. E aqui também eu sinto que, como você está com dificuldade aqui também, com 7 de ouros,
Sete de paus, que é uma carta da gente defender aquilo que a gente acredita, como vê ela desafiada, e a força é a carta da gente também levantar as nossas bandeiras, né? Eu sinto que tem um conselho aqui de você acreditar mais na sua capacidade de levantar essas bandeiras, de defender, e de alguma maneira também superar, porque essa carta da força, ela está olhando muito aqui para essa situação do passado. E você olhar para essa situação do passado aqui e meio que lembrar-se dessa força. E de onde você estava, e do que você estava sentindo. Porque eu sinto que muito dessa situação aqui, que eu peguei muito como uma situação mesmo, que pode trazer para você um redescobrir da sua força, sabe? Então lembre-se a última vez que você foi generosa, lembre-se a última vez que você fez alguma coisa que você sentiu que você contribuiu para a sua comunidade, tá? Que você criou oportunidades para outras pessoas. Então, assim, sabe, é um você olhar para tudo aquilo que você já fez e se lembrar do quão forte você é, o quanto de coragem você tem e o quanto você já passou por situações e domou a parte mais difícil, sendo uma pessoa maleável, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa corajosa, tá? Ah, tá vendo? Ó? No fundo do maço tem o 9 de espadas, que é essa carta da gente estar na ansiedade. Então, assim, tudo que veio aqui é esse conselho carinhoso para você parar de se preocupar tanto com alguma situação e lembrar-se que você tem muita força, tá? Olha, eu olhei, tá, agora que eu mostrei, a gente vai ter que ler. 8 de paus, as coisas vão se acelerar. Essa carta, inclusive, para mim, ela tá me vindo muito como uma mensagem de não se preocupe, porque as coisas vão entrar no rumo certo muito em breve, tá? Você vai conseguir, essa carta também é uma carta de comunicação, então se você está sofrendo sem saber exatamente como encerrar alguma situação que está difícil mentalmente, né? Porque o 9 está fazendo uma avaliação para encerrar alguma situação. O 8 está falando que você vai conseguir ideias e botar em movimento isso, essa transformação, essa preparação para encerramento de ciclo, tá? Tem mais alguma coisa que eu precise falar aqui? Porque esse 9, o 9 de espadas, ele é também da carta do eremita. Então, eu tô sentindo você não deixar que a situação fique pior na sua cabeça do que ela é na realidade, tá? Porque talvez por você estar num modo eremita em que você às vezes não está comunicando muita coisa, não está falando, tá vendo as coisas de uma outra maneira, ou está fazendo algum sacrifício, ou está em algum tipo de imobilidade, né? Isso pode estar gerando bastante ansiedade e angústia. Ok, vamos pegar os conselhos agora para carreira. Eu vou usar o Anjos Ancestrais. Eu tô sentindo de pegar mais uma para carreira. Essa, tá. Para a carreira nós temos a Mulher Búfalo Branco. E olha, duas energias bem distintas, mas vamos lá, tá? Vamos lá, olha só. A Mulher Búfalo Branco, ela fala sobre a gente manter a paz
deixando de lado a necessidade da gente ter a razão, da gente estar com a razão, da gente dar a palavra final. Muito do que já tinha vindo nesse conselho da força aqui, de saber fazer as coisas com jeitinho, né, de falar, ir no convencimento e não na briga. Porém, a gente tem aqui também essa mulher lobo que fala pra gente soltar alguma coisa que tá dentro da gente, que é de natureza selvagem, é de natureza mais animal. E eu tava falando que um dos conselhos aqui, um dos desafios aqui desse rei de paus é domar algum sentimento forte que vem de dentro e que faz muitas vezes essa besta, essa fera, esse animal feroz, né? Tá? Explodir. Então eu tô sentindo que aqui o conselho é duplo, porque tem alguma coisa que talvez possa prejudicar você na sua carreira se você soltar demais as feras e não souber pacificar-se com as pessoas que trabalham com você, tá? Então, tá aí. Pode ser inclusive que você esteja aqui com problemas com alguém que tem sociedade em algum negócio com você, né? Também pode ser. Vamos lá. Agora a gente vai pegar conselho para dinheiro. Quais são os conselhos para dinheiro aqui para Touro? As montanhas. As montanhas aconselham você a ficar exatamente onde você está, sabendo que você está ancorada na terra, ancorada nos céus, né? O tanto é assim em cima como embaixo. Então tem uma sensação aqui também que vem com essa carta, que é uma sensação de você estar no lugar certo, e que você não precisa fazer nenhuma mudança brusca nesse momento, e principalmente nada muito arriscado também, sabe? A montanha, ela se move, por mais incrível que pareça, porém num ritmo muito, muito mais devagar do que o que a nossa percepção individual aqui possa acompanhar. Então, mantenha as coisas como elas estão, entendeu? E fique observando, tá? Porque eu tô sentindo que talvez as coisas não estejam andando muito rapidamente aqui para você, e pode ser que dê uma vontade de você fazer algum movimento brusco, alguma coisa. Não, tá? Então o conselho lay low, fica de boa, tá? Porque aqui essa carta fala para você manter o seu lugar, mantenha seu lugar, né? Que é muito o que o 7 de paus desafiado está tentando fazer aqui, manter alguma conquista, manter alguma, né, manter as divisas, manter as barreiras, manter os seus limites, né? Vamos lá. Agora para a felicidade, um conselho para um conselho para a felicidade. Que lindo! A guardiã da mágica. E olha só, olha que cartas lindas e combinantes aqui. Um dos seus desafios é acreditar que você consegue criar uma realidade mais harmônica, melhor, que você consegue dar um jeito nessa situação que a gente vê aqui, que é uma situação de estar revendo algum tipo de relacionamento por conta de um mal-entendido. Então, assim, aqui eu sinto que a guardiã da mágica, ela está reforçando para que você acredite na sua capacidade de se comunicar, acredite na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem como você acha que devem, né? Então,
acredite que você tem tudo o que você precisa para criar ou um diálogo ou então criar uma nova realidade para você, tá? Em termos de felicidade. Agora a gente vai para amor. Amor para Touro. Vamos lá, Touro. Fatores religiosos. Sua vida sofre a influência de sua religião e de seu caminho espiritual. Eu vou dizer aqui uma coisa, hein? Se essa situação aqui, ó, é um relacionamento com qualquer pessoa, amiga, irmã, enfim, namorada, se é um relacionamento assim que está sendo visto aqui, revisto, esse pendurado, ele se pendura porque ele quer despertar espiritualmente. Então pode ser que você esteja realmente passando por um momento em que as suas relações de amor estão sendo vistas de outra maneira porque a sua compreensão, o seu despertar está trazendo para você uma consciência completamente nova. Então pode ser que você esteja repensando noções de, sei lá, de fidelidade, pode ser que você esteja repensando noções de compromisso, pode ser que você esteja revendo vários dos seus relacionamentos e vendo o quanto eles foram tóxicos e por quê, né? Porque quando a gente passa pelo despertar espiritual, principalmente, eu sinto essa carta aqui como uma carta que fala muito dessa busca por sentido, um sentido maior, né? E por evolução. Eu sinto que pode ser que você realmente esteja vendo muitas coisas de maneira diferente, né? E aí quando a gente vê as coisas de maneira diferente, a gente percebe onde a gente errou e a gente percebe quando os nossos limites foram invadidos, né? Quando muitas vezes a gente deu o nosso poder para outras pessoas, ou a gente está se frustrando com as coisas, aí pega, né? A gente não tem como voltar para o que era, porque a gente já tem a consciência. O pendurado, ele vai obter uma nova consciência, né? Então, se a gente está falando de uma relação aqui, eu sinto que é como se fosse assim, um desnível de comprometimento com o próprio desenvolvimento espiritual e pessoal, pode estar provocando esse mal entendido, né? Esse muro que se forma aqui entre essas duas pessoas. Então, vamos agora para as 3 perguntas, tá? Pausa o vídeo, escreve essas 3 perguntas. Lembra que eu vou responder com sim, não, talvez. Um pouquinho do conselho de cada carta, tá? E vamos lá. Vai lá que eu tô embaralhando aqui. Pronto? Bora! Primeira pergunta de Touro, como é que a gente pode responder? 10 de espadas. O 10 de espadas é um não e indica que isso é um fim, mas ao mesmo tempo ele fala sim, isto é um fim. Mas é um não que também fala que isso é um sim, tá? Segunda pergunta, olha aqui, a força de novo, é um sim, confia na sua capacidade, inclusive a força, ela tem capacidade de cura, tá? Porque a força, ela representa muitas vezes essa feiticeira, né? Que doma os animais com o poder das mãos, porque nas cartas todas ela tá com a mão na boca do animal, então ela doma. Então também eu sinto que aqui tem alguma coisa de cura também que veio, que é pra sim, tá? Terceira.
Uau, pera, que veio uma historinha aqui, é isso? A terceira tem um 6 de espadas, um louco, 3 de paus, a lua e o 9 de espadas. Pera, eu vou respeitar aqui. Bom, o 6 de espadas tá me falando um sim para a sua pergunta. E ele diz que é o momento de você seguir em frente. Deixar para trás algumas coisas, levar só o estritamente necessário, ou seja, essa é a carta de quem sai de uma situação conflituosa, que era o 5, essa já é o 6. O conflito era no campo das ideias, ou no campo do mental, ou no campo da comunicação aqui, tá? E essa pessoa está atravessando uma fase em busca de mais paz, tá? Então é um momento de transição, tá? Mas é um sim. Então é um momento de transição para algo novo que vai abrir muitas portas para você. Não tenha medo e não se preocupe, ok? É isso. Touro, eu espero ter ajudado com essa leitura, espero que você tenha gostado. Se você gostou, vem fazer uma leitura particular comigo. A gente tem leituras aqui a partir de uma pergunta até uma leitura maior, assim, tipo essa, com várias conversas, né? E se você ainda não deixou o like, o curtir aqui, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Eu desejo para você uma semana de muita iluminação com a carta do pendurado aqui presente, a carta da força também. Eu espero que você tenha muita força nesse seu processo e a gente se vê numa próxima. Beijos!